Olá, no vídeo de hoje eu vim falar sobre esterogestação. Eu vou ter uma companheira nesse vídeo, que é a Clara, que ela tá aqui na estação brincando, mas eu não vou deixar de fazer esse vídeo não, porque é muito importante. Então, Clara hoje completa 3 meses e meio. Nossa, gente, que bom, que felicidade. Um bebê, é muito bom ver um bebezinho pequeno crescer. É muito assim, como que eu vou dizer? Tem muitos frutos. O nosso esforço como mãe tem muitos frutos do cuidar bem, do amamentar, da higiene, do sono e principalmente acompanhar esse desenvolvimento, sabe? Mas eu queria falar sobre a esterogestação, porque muitas pessoas não sabem o que é a esterogestação. E a esterogestação nada mais é do que os 3 primeiros meses do bebê. Então, o primeiro mês do recém-nascido e os 2 meses seguintes. Que é um bebê que ele não vai interagir muito, começa uma interação lá depois do primeiro mês, que é o sorriso social, depois ele começa a querer balbuciar alguma coisa, mas não é aquele bebê que abre a mão e pega um objeto e brinca, não é um bebê que fica muito tempo acordado, ele dorme muito. No primeiro mês ele dorme 20 horas, mais ou menos, entre 18 a 20 horas por dia. E aí no segundo mês isso diminui um pouquinho, mas ainda dorme muito. No terceiro ainda dorme muito. E à medida que ele vai crescendo, ele vai tendo marcos de desenvolvimento, né? Saltos de desenvolvimento que a gente fala, e adquirindo novas habilidades e aos poucos deixando a extragestação para trás. E o que é estrogestação? Os cientistas falam que os 3 primeiros meses do bebê deveria ser dentro do útero, mas não acontece assim, porque a gente não ia conseguir parir depois dos bebês, eles seriam muito grandes, a cabeça já ia estar muito maior, firme, né? A moleira já estaria mais firme, então não teria a facilidade do fechamento dos ossos para poder passar a passagem do bebê pela vagina. Então, a estrogestação acontece do lado de fora. Então o bebê nasce e ele não se dá conta que ele nasceu. Uma das coisas que a gente observa é o reflexo de Moore, aqueles sustinhos, né? Eles labram os braços assim e assustam, pode estar dormindo, acordado, porque eles estão procurando a parede do útero. Então a primeira coisa que eles se assustam é com o tamanho do mundo, né? Eles estavam num lugar apertadinho, quentinho, com água, balançando, não tinha que fazer esforço para mamar. Então, se alimentava ali pelo cordão umbilical, dormia o tempo que fosse necessário, que quisesse, o tempo todo. Se fosse, ia ser o tempo todo de olho fechado, poderia ficar o tempo todo de olho fechado. Então, a primeira coisa é a questão do espaço, né? E a gente usa as técnicas de ninho, de infinitas, né? De banho de balde, tudo isso para remeter esse útero e acalmar o bebê. Eu já falei algumas dicas em relação a isso nos vídeos de cólicas de recém-nascido. Mas a primeira coisa é isso. Outra coisa, o bebê fica com a mão sempre assim, muito assim, travadinha mesmo. Ele não abre a mão. É raro ele abrir a mão. As pernas dele também são bem flexionadas e juntinhas. Ele não é aquele bebê que fica com a perna esticada a princípio. E até meio curvadinha, né? Então é aquele bebê que demanda muito mesmo o colo. Muitas pessoas falam já com um bebê com 2 meses, é manhoso, a mãe pegou e parou de chorar. Gente, a gente tem que entender que o bebê estava dentro da barriga da mãe, sentia o cheiro da mãe, escutava o coração da mãe, o balanço do andar da mãe. E é o único local que ele conhece. Então, quando ele está assustado com alguma coisa que ele está aprendendo no salto de desenvolvimento, que geralmente é o que mais acontece nesses primeiros 3 meses, né? Que vai ser muita novidade para o bebê, ele vai remeter a querer voltar para aquele local seguro, que é o útero. E não tem como. Então ele vai querer o mais próximo, que é o colo da mãe, né? Então a gente, como mãe, entender que o bebê não tem sistema neurológico desenvolvido para fazer manha. Não existe isso. Ele vai querer a segurança de onde ele conhece. Então, ele vai querer o colo da mãe, o peito da mãe. Muito porque o peito não é só amamentar, né? Não é só um alimento. É também um aconchego. Então, o bebê vai tender a fazer isso. Remeter muito o colo da mãe. E aí, usar as medidas que a gente já conhece, né? Tem o estudo lá dos S's, né? Que é o barulhinho do chiado, usar bastante ruído branco, o balançar, lateralizando o bebê, porque ele, né? Lateralizando ele fica melhor, ele fica mais aconchegado ali, o balançar, o chiado, o amamentar. E aí fazer com que alguns momentos do dia seja mais agradável para ele. Então, um banho de ofurô. Aqui eu dou o banho oficial da Clara é no baldinho de ofurô até hoje. É raro ela tomar outro tipo de banho. Geralmente ela toma de ofurô ou no chuveiro, ou então às vezes os dois.
E aí eu faço aquela música que eu cantava na gestação para ela quando eu tomava banho e alisava minha barriga, eu canto nessa hora para remeter, pra trazer segurança. E a gente ter paciência, porque o bebê, a princípio, nem enxergar direito ele enxerga muito embaçado, de 20 a 30 centímetros do rosto dele, então é realmente a distância do peito da mãe ao rosto da mãe, então ele enxerga a mãe muito quando tá se alimentando, e é muito preto e branco, então tanto que a recomendação é alto contraste para o bebê enxergar. Eu nem recomendo que compre alto contraste, alguma coisa nesse sentido não, mesmo porque o bebê não vai ficar muito tempo acordado brincando. São momentos pequenos, simples, assim, você pode usar de cantar uma música, conversar com o bebê, e tudo isso é muito válido. Ler para o bebê, a gente acha assim, eu tô conversando, ele nem tá entendendo, mas ele vai aprendendo com o nosso exemplo. Então, a nossa face vai mostrando para ele o que é o sorriso, né, as outras feições que a gente pode fazer. Mas a esterogestação é uma fase delicada, tanto para o bebê, que está aprendendo, que nasceu, quanto para a mãe, que vai ser esse porto seguro, porque vai demandar muito dela, né? Não só ela acordar de madrugada para amamentar, a parte da higiene, do sono, mas essa questão de muitas vezes o bebê requerer muito colo, sabe? Então, ter essa tranquilidade de saber que nesses 3 primeiros meses vai ser assim. Eu vou fazer um próximo vídeo sobre marcos de desenvolvimento, pico de crescimento, para quem não conhece entender o que são isso e a importância que tem nos 3 primeiros meses também. Porque depois dos 3 primeiros meses, o bebê começa a enxergar muito melhor. E aí ele descobre que ele nasceu. E para ele, além de ser uma coisa muito, nossa, que legal, também é uma coisa muito assustadora. Então, geralmente, quando chega nos 3 meses, tem a crise dos 3 meses, que é quando o bebê entende que ele e a mãe não são um único corpo. Porque a esterogestação é tão forte que o bebê acha que ele e a mãe é um corpo só. E aí, depois dos 3 meses, que ele começa a entender. E isso também o assusta. Então, esse vídeo é para falar o que é a esterogestação. Então, seria, né, os 3 meses que deveria ser dentro do útero, que o bebê ainda está totalmente imaturo. A gente vê aí as cólicas, que é a imaturidade do intestino. A questão mesmo do físico do bebê, ele é todo travadinho, todo encurvadinho. A questão do reflexo do morro, a questão da pele do bebê. A pele do bebê no primeiro mês, no segundo mês, ela é muito escamosa, como se ele estivesse trocando de pele mesmo. Então, toda essa imaturidade deveria acontecer dentro do nosso útero, mas não é possível, então acontece fora. Então, tenha paciência, dê muito amor, aconchego para o seu bebê, porque ele está aprendendo ainda que ele nasceu, ele nem se deu conta, vai chegar os 3 meses, a primeira crise, onde ele enxerga isso que ele nasceu e vai ficando cada vez mais tranquilo, porque ele vai ficando cada vez mais independente, né? Então, no primeiro mês, ele é todo molinho, o pescocinho dele, nem o pescoço, nem a cabeça dele ele consegue segurar. E aí, aos poucos, isso vai sendo um processo e vai sendo muito gostoso. Por mais que tenha as suas partes desafiantes, é muito gostoso acompanhar um desenvolvimento de um bebê. Deus é muito perfeito na sua criação. E a gente tem realmente esse desenvolvimento, né? Céfalo-caudal que fala. Então, da cabeça para os pés. Então, o bebê primeiro segura o pescocinho, depois ele vai descobrir as mãozinhas, né, os membros, depois ele vai desenvolver a cintura, aí ele descobre os joelhos, depois ele descobre o pé, e aí depois ele, né, tem toda a questão desenvolvida do processo do organismo dele mesmo para ele sentar. Então, é muito gostoso. Então, aproveite. A esterogestação são os 3 primeiros meses, e depois a gente fica feliz que eles estão crescendo e desenvolvendo, mas também com uma saudadezinha tão pequenininha daquele jeito. Então aproveite. Curta a esterogestação, porque toda fase do bebê vai passar. Toda fase tem seus desafios, mas toda fase tem as suas recompensas, né? Quem não gostava de ver, ainda não gosta. No primeiro mês, quando ele descobre o sorriso, e ele dá aquele sorriso banguela maravilhoso, e a gente se derrete, mesmo que passe uma noite muito complicada, acordando algumas vezes, tá bom? Então, se você gostou desse vídeo, se foi uma dica, se foi uma informação, se foi interessante, curta. E se você achar que é válido, compartilhe com uma outra pessoa.